Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Versículo 1. Veja que interessante que diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, versículo 3, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Preste bem atenção. Saulo, aqui está antes da conversão. Aqui ainda era Saulo, depois se tornaria, o seu nome seria Paulo. Mas ainda aqui, Saulo era alguém que lutava contra a igreja de Jesus, contra os crentes, contra aqueles que são de Cristo. E Saulo respirava, ou seja, cheio de ira, querendo matá-los. No entanto, na morte de Estevão, no capítulo 7, nós vamos ver que Saulo estava presente. E ele continua perseguindo os crentes. E ele pede uma carta autorizando: se eu achar algum crente pelo caminho, ou achar nas sinagogas, me dá essa carta autorizando para me prendê-los, matá-los. E assim Paulo seguiu estrada fora. Quer dizer, ele não sabia quem era o Deus dos crentes. Ele ainda não sabia quem era o Senhor dos cristãos. Ele seguindo a estrada fora, mesmo respirando maldade. Olha que interessante, mesmo querendo algo ruim contra alguém. No meio do caminho de Damasco, ele tem uma surpresa. Pum! Uma luz brilha, que ele não podia enxergar. Quem estava perto dele não entendia o que estava acontecendo. Mas quando Saulo tem encontro com esta luz, com este caminho, Saulo não resistiu, caiu por terra. Porque Saulo estava deixando de ser o perseguidor da igreja de Jesus. Quando alguém tem um encontro com o Senhor, a sua vida não é mais a mesma. Vou falar de novo. Quando alguém de fato tem encontro com Cristo, a sua vida não é mais a mesma. Ele não é mais o mesmo. Ele pode estar vivendo momentos desafiadores, mas ainda ele não traz mais consigo sua velha natureza. Você veja que quando Jesus aparece para Saulo, ele não suporta, ele cai. O homem que tem um encontro com o Senhor não resiste. Ele não permanece o mesmo, no entanto que ele cai. E o que chama a atenção, que ele, quando cai no chão, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus.
Saulo estava perseguindo os cristãos, os crentes. Cristãos são pequenos cristos, são representantes de Jesus na terra. E eu e você somos representantes de Jesus aqui, embaixadores, pequenos cristos. E é interessante que Saulo pergunta algo: quem tu és, Senhor? Essa palavra Senhor já está em letra maiúscula, porque de fato Paulo não está chamando ele de Senhor como se fosse um homem, mas alguém que era Senhor sobre todos. E esta palavra Senhor é Kyrios, significa proprietário, alguém que tem o controle da minha vida. Então aqui você vê que Saulo começa a sua conversão. Ele vai dizer: quem tu és, meu Senhor, aquele que é dono da minha vida, aquele que tem o controle total da minha vida a partir de agora. Você veja que Saulo, aquele momento, Saulo estava sendo salvo. Fala-se comigo, estava sendo salvo. Mas ali Saulo não seria mais Saulo, sim Paulo, salvo. Por quê? Preste bem atenção, quando nós declaramos Senhor, nós estamos declarando alguém que é nosso dono, que é proprietário nosso, ou seja, é dono da nossa vida, é aquele que tem controle total sobre a nossa vida. Eu te faço uma pergunta, mas não precisa me responder. Jesus tem o controle total da sua vida, das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua alma. Ele tem o controle total de você. É você que deve dizer, não eu. No entanto, que quando ele chama Senhor, ele fala, Jesus responde: porque eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está vendo que dá perseguir um crente? Quando você persegue um crente de fato, verdadeiro, você não está perseguindo o crente, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quando você fala mal de um ungido de Deus, um servo, ungido não é só pastor, irmão, ungido é aquele que se converteu, aquele que realmente hoje pode ser chamado menina dos olhos de Deus, pode ser chamado, Êxodo 15, propriedade exclusiva de Deus. É aquele que de fato é separado. E Jesus está dizendo, você está perseguindo a mim, não o povo. Então, quando alguém persegue a igreja de Jesus ou a vida de um cristão, está perseguindo o próprio Senhor. Saulo se converte aqui, mas vai faltar algo na vida de Saulo. Saulo, se ele morresse aquela hora, ele ia ser salvo e ia morar no céu, certo? Só que faltava algo na vida dele. Eu posso chamar de segunda operação da graça. A primeira operação da graça foi o quê? Salvação. A segunda operação da graça é o quê? Ser cheio do Espírito Santo e poder. Vou falar de novo. Primeira operação da graça. Quando você tem encontro com Cristo, você é salvo. Mas a segunda operação desta graça é quando eu e você passamos a ser cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Fala assim comigo, cheio do Espírito Santo. Agora veja no mesmo capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo,
Irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fica cheio do Espírito Santo. Fica cheio do quê? Fale de novo. Fica cheio do quê? Olha o versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir-se, levantou-se e foi batizado. Ei, Paulo primeiro estava salvo. Agora faltava o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Você que está aqui esta noite, você que está assistindo, você pode estar salvo, mas falta-lhe algo: Espírito Santo. Ananias impôs a mão sobre Saulo. Ele não estava enxergando. Caiu dos seus olhos como umas escamas. Ele voltou a enxergar e, de repente, Paulo fica cheio do Espírito Santo. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, ele vai falar: dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Então veja, primeiro, operação da graça, salvação. Jesus não quer que você fique estacionado aí nessa bênção. Segunda operação da graça, ser cheio do Espírito Santo. Depois Paulo vai afirmar que ele, foi batizado com o Espírito Santo, porque ele diz assim: eu falo em línguas mais de qualquer um de vocês. Então Paulo também falava em mistério. Paulo falava em línguas estranhas. Línguas estranhas quando há interpretação, por exemplo, Deus toma um irmão aqui dentro da igreja, começa a falar em mistério, aí Deus me dá a interpretação do que ele está falando, então isso é para edificação da igreja. Mas quando eu oro em línguas estranhas, não tem interpretação, eu estou edificando a mim mesmo. E hoje muitos crentes que já são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas estranhas, hoje muitas vezes não estão falando mais, deixaram de falar, deixaram de buscar. E a intenção deste culto, em busca do Espírito Santo, é levar você que está aqui a começar a buscar esta presença do Espírito Santo enquanto Ele está conosco. Porque um dia Ele vai ser tirado da terra. E Ele será tirado da terra no dia do arrebatamento da igreja. Pronto. Quando vai ser o arrebatamento da igreja, apóstolo? Pode ser agora. Pode ser no meio da noite, na madrugada. Pode ser pela manhã, você acordar, olhar para o teu celular e ver notícias. Milhares e milhares de pessoas sumiram do face da terra. Então veja, o mundo não é pior do que está, porque nós temos alguém que está detendo a força do diabo. Quem está detendo? Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo não é hoje alguém que visita a tua vida, é alguém que habita dentro de você. Fala junto comigo assim: Ele habita dentro de mim. E quando eu recebo o Senhor de fato como meu Salvador, eu não posso ficar por isto mesmo. Eu tenho que buscar mais. E no entanto que Jesus fala: Ananias, vai até Saulo, ele está lá orando. Saulo estava em um lugar que Ananias não estava vendo, mas o Senhor manda Saulo ir lá, quer dizer, Ananias ir naquele lugar, e Jesus mesmo diz: ele está orando, você vai encontrá-lo orando. Então o Senhor sabe quem ora aqui.
O Senhor sabe que realmente dobra o joelho para buscar a Deus em casa, nos seus momentos a sós. E quanto mais eu busco esta presença do Espírito Santo, pode vir uma guerra contra a minha vida, pode vir um levante contra a minha vida, que isso nós não estamos isentos, mas não nos derruba, porque quem está dentro de nós? Espírito Santo. Fala comigo de novo, Espírito Santo. Agora, vamos lá no livro de Apocalipse, o último livro, capítulo 22. Apocalipse 22. Aumenta um pouquinho o teclado dele para mim aqui, por favor. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem está falando aí? Fala comigo, Jesus. Na Bíblia NVI, aqui a tradução é diferente. Ele fala assim: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. Vou falar de novo. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Qual a recompensa? Do crente fiel, do crente que esperou, do crente que não saiu da presença, o crente que não perdeu o culto, que aonde aprendeu buscar o Espírito Santo. Tem glória a Deus aqui? Aí ele fala, olha que interessante que ele fala depois nessa Bíblia NVI, ó: e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Nós vamos ser julgados, escute, não pelo que fizemos, escute isso, não é pelo que fizemos, mas pelo que nós somos chamados a fazer. Jesus está dizendo, eu vou retribuir a você de acordo com o que você fez e o que eu te dei. Você está vendo o que Jesus está dizendo? Não sou eu, é Bíblia. Aqui está falando o último capítulo do Apocalipse, que significa revelação. E Jesus está dizendo, olha, eu vou retribuir da forma que você fez. Você foi chamado para fazer algo. Só que o que você foi chamado para fazer, como que você está fazendo? Deus deu algo para você. Vamos dizer que o teu dom é ser um grande contador. Deus te deu este dom. Não é só questão igreja, mas Deus te deu um dom. Mas muitos acabam negligenciando. E Jesus está dizendo assim, eu vou te cobrar da forma que você usou. Eu te dei um cajado, pastor, mas não é para fazer o que você quer, é para fazer de acordo com o que eu chamei você a fazer. O que você fez com ele? Darai konobaixo de Kévia. Deus está chamando aqui nós para um compromisso sério. Escute, Ele está voltando, igreja. Jesus está dizendo aqui, ó, o que você fez com aquilo que eu te dei? Você simplesmente disse, não tenho mais tempo, não vou mais fazer, minha vida é uma correria. Jesus não está perguntando isso nada para ninguém. Eu te salvei, você está salvo, você vai ficar sentado até quando na sua salvação? Até quando você vai ficar neste banco dizendo, não sinto ainda? Então Jesus está falando para você, eu te dei algo a fazer e eu vou te cobrar de acordo com o que você fez. Tem glória? Ó, o teu irmão fala assim, esse glória é céu apertado, né, irmão?
É. Agora veja, Efésios capítulo 2. Calma que vai ficar bom. Mas está ficando bom, não está não? Quem está gostando aí? Quem não está pode falar, estou detestando. Eu vou falar para você, problema seu. Eu tenho que pregar o que Deus mandou, eu não posso ser negligente. Irmão, o erro de um pastor é pregar a palavra para agradar as pessoas. O pastor tem que pregar aquilo que Deus manda. Então eu estou aqui para pregar o que Deus está mandando. E isso vai ser para edificação da sua fé. Efésios 2, 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Obra não salva ninguém. Pode ser bonzinho, ajudou todo mundo, fez tudo, não salva. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Jesus declara: nós somos obra-prima. De quem? Do Senhor. Fala assim comigo: eu sou uma obra-prima do Senhor. Aí ele vai dizer assim: eu te salvei lá, versículo 8. Você foi salvo pela graça. E depois Deus fala: eu vou empoderar você. Do quê? Dos dons do Espírito. Mas primeiro, salvo. Só que depois ele fala assim no versículo 10, que interessante. Nós fomos criados, no versículo 10, olha, veja só. Criados em Cristo Jesus, olha lá, para as boas obras. Fala assim comigo: boas obras. Fala de novo: boas obras. Então Deus, Ele salvou eu e você, mediante a morte, cruz do Calvário, e hoje nós somos feitura dele, obra-prima, poema. Nós somos aquele que fomos feito para um propósito. Me pergunte qual? Produzir boas obras. Fala assim comigo: produzir boas obras. Você quer ver se alguém tem o Espírito Santo de fato na vida dele? Veja a conduta dele, o seu dia a dia, o seu comportamento, como que ele é fora da igreja, como que é a sua boca, o que que ela fala, o que que sai, o que que ele ouve, quem ele ouve, com quem ele anda. Então você sabe uma coisa: se você andar com uma pessoa que está debaixo de feitiçaria, se você tiver em brecha, a feitiçaria vai vir em você também. Escuta eu te falando. Se você andar com alguém que está debaixo de encantamento, de feitiçaria, e você está na brecha, não na brecha de Deus, mas da carne, esse mal vem contra você. Por isso que muitas pessoas eu oriento: antes de você ir na casa de alguém, antes de você ir no trabalho, ora antes de ir. Ora. Porque eu e você somos obras-primas do Senhor. E Ele está dizendo assim: eu quero que você produza coisa boa. Agora eu pergunto: o que que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Isso é um dos propósitos do Espírito Santo, gente. Ser cheio do Espírito Santo não é somente aquele que roda, só aquele que pula, ou só aquele que ora em línguas estranhas, ou só aquele que tem revelação. Já vou mostrar para você aqui uma coisa interessante que muitos não sabem. Ser cheio do Espírito Santo, você quer ver se a pessoa é cheia do Espírito Santo? Veja o que a vida dela está produzindo. Se de fato ela está... Esquentou.
Esquentou. Obrigado. Começa a esquentar assim, porque vai vir fogo já já aí. Agora veja em João 4,34. Veja comigo. João capítulo 4, versículo 34. João 4,34. O que está escrito ali? Vamos ler. Você está com a sua Bíblia aberta. Quem está sem Bíblia, acompanha na tela e vamos junto. Vou contar até 3 e todos numa só voz. 1, 2, 3. Comida consiste. Vamos ler de novo? Vamos lá. Todo mundo olhando para a tela agora. 1, 2, 3. Bem alto. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra. Tá bom. Me explica. Nós nascemos de novo, ok? Dom gratuito de Deus. Qual? Graça. Pronto, nascemos de novo. Sou agora filho de Deus. Agora, o Senhor vem, me batiza com o Espírito Santo, segunda operação da graça. Efésios fala que de antemão, antes de você nascer, Deus já tinha preparado algo para você. Você já nasceu marcado. Por isso que tem pessoas que é perseguido e não sabe por quê. Porque Deus já marcou você para algo grande. Por isso que às vezes não entende. Por que tanta guerra se eu procuro andar no caminho do Senhor? Deus está dizendo assim de antemão, ó. Nem você sabia quem era Jesus de fato. Antemão eu já preparei você para produzir boas obras. Só que aqui Jesus está dizendo assim, ó. O que me mantém firme, forte, é quando eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui pregando e está dizendo assim, sabe o que mata a minha fome? É quando eu prego. Isso aqui é comida para mim. Eu estou pregando, não estou me enfraquecendo, eu estou me fortalecendo, porque eu estou comendo aquilo que o Pai entregou para mim, que quer fazer a sua obra. Vou falar de novo. Ele está dizendo que a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Então, se eu não faço a vontade do Senhor, o que eu vou começar a acontecer comigo? Eu vou me tornar fraco e vou ficar vulnerável. Aquelas pessoas que ficam resistindo, batendo de frente com tudo, não aceita nada, não se move, não sai da primeira operação da graça, não vai para a segunda, só quer ficar desse jeito, não quer me envolver com nada. Escuta uma coisa, por isso que muitas pessoas acabam se afastando. Por quê? Porque não entende o que diz aqui no versículo 34. A comida, o que me alimenta, é quando eu faço a vontade de Deus. Lembra que o Senhor falou para você, para de brigar, xingar, e você continua. Lembra que Deus falou para você, não vai mais naquele lugar, você continua indo. Você lembra que Deus falou para você, abandona o pecado, e você continua atolado nele? Lembra que Deus te deu um dom, primeiro da graça, salvo, depois o segundo, a operação do Espírito Santo te deu um dom. De antemão o Senhor já te selou para ser algo, e você fica resistindo o que Deus tem. Por isso que nós temos, como diz o apóstolo Paulo na carta de Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, por isso que há muitos fracos no meio de nós, porque não entenderam que quando nós fazemos a vontade do Senhor, está doendo, está apertado, está difícil, é só guerra, pancada, mas eu continuo fazendo a vontade de Deus. Deus planejou eu e você antes do nascimento para algo. Você não está entendendo, vou falar de novo.
Você acha que o Senhor, eu nasci para viver dentro de uma feitiçaria? Não. Eu estava dentro da feitiçaria. Só que eu não sabia, mesmo dentro da feitiçaria, que Deus já tinha me marcado para algo. Depois que eu me converti, que eu fui entender que todo lugar que tinha feitiçaria, eu passava, eles queriam me pegar, queria eu naquele lugar. Então, se Deus me tirou da feitiçaria, das trevas, eu vou ficar sentado, quieto, de braço cruzado? Não, eu vou fazer o que Ele fez por mim. Não, você não está entendendo, você está aí. Olha para o teu irmão e fala assim: você veio para o culto? Fala assim: você veio para o culto ou estou sozinho aqui nessa igreja? Quem está aqui? O que acontece muitas vezes? Se você ler Atos capítulo 8, os apóstolos estavam todos beleza, tudo uma maravilha, abrindo igreja, tudo contente, tudo tranquilo. Essa vida está boa demais, não quero mais do que isso, não quero ficar me envolvendo muito. Daqui a pouco um Saulo se levanta e começa a perseguir de uma forma brutal. E o que acontece com os apóstolos? Pum! Espalha. Cada um vai para um lugar. Se Deus não permitisse aquilo acontecer, a igreja não cresceria e não ia ser espalhada. Então preste atenção, se Deus planejou eu para as coisas boas, eu tenho que entender como Isaías fala em Salmo 139, verso 16: os meus dias foram determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Não tem este negócio de Deus, quando você ia nascer, o Senhor disse para você assim: você quer nascer? Você quer ir lá para a terra? Não tem esse negócio, irmão. Mas Deus está dizendo assim: ei, Angélica, antes de você nascer, eu já havia determinado como ia ser os seus dias. Eu já escrevi uma história a teu respeito, já escrevi uma história para seus filhos, para o seu marido, para a sua casa. Quem está aqui começa a dar glória. Antes de você chegar aqui, você estava dizendo: que será que Deus tem para mim? Deus está dizendo: ei, antes de você existir os seus dias, eu já tinha escrevido no livro do Senhor a tua história. Tem glória a Deus essa igreja? Aplauda o Senhor. Só que tem uma coisa, fala assim: Deus me preparou, fale, Deus me preparou para as boas obras. Então veja, de repente tem gente aqui que tem dons que nem sabe. Tem gente que tem dons não só voltado à igreja, tem gente que tem uma mente brilhante, ele consegue enxergar coisas longe. Tem pessoas assim que, seja na dificuldade, ele está ali, ele consegue sair dela, porque Deus os capacita. Vocês viram o que a bispa Angélica disse aqui no altar? O altar nos renova. Porque quando nós subimos do altar, não precisa ser só pastor, mas um diácono, alguém do louvor, ou intercessor, ele está sendo alimentado. O Espírito Santo está assim: ó filho, você entrou aqui desse jeito, tão caído, tão triste, mas enquanto você está aqui fazendo o que eu chamei para as boas obras, eu estou te alimentando. Eu estou te alimentando porque você vai viver coisas grandes ainda na minha presença. Aí você sai da igreja e fala assim: nossa, eu entrei de um jeito e saí de outro. Só que tem uma coisa: os dons que eu recebi, se eu não usar, algo acontece. Nós vamos falar de Judas Iscariotes. Que Judas, no livro de Salmo vai dizer assim: que outro ocupe o seu lugar. Quer ver? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Atos, capítulo 1. Versículo 16. Olha o que está escrito na Bíblia. Se tem crente estacionado aqui hoje vai voar. Atos 1,16. Olha lá. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha quem foi Judas. Versículo 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ele foi escolhido. Ele não foi escolhido para ser traidor. Ele foi escolhido para ser um discípulo. Versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço de iniquidade, precipitando-se, rompeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Judas Iscariotes não morreu enforcado. Ele quis se enforcar, só que o galho quebrou, e ele estava em não precipício, quebrou, pá, e ele caiu lá do precipício, e as suas entranhas saiu tudo para fora. Essa foi a morte de Judas. Escute lá, versículo 19. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja nela quem habite. Tome outro o seu encargo ou o seu lugar. Judas fez mau uso daquilo que Jesus deu para ele. E a Bíblia está dizendo: outro vai tomar o seu lugar. Veja só, Moisés perdeu a chance de entrar na terra prometida, porque fez mau uso do que Deus deu para ele. Meu amado, o que Jesus entregou para a igreja? Grite bem alto: o Espírito Santo. E muitos estão fazendo mau uso dele. Deus deu dons para alguns e estão dizendo assim: não tenho mais tempo, não dá mais, não consigo, minha vida é uma correria. Judas Iscariotes não era para ser alguém que se tornou. E a morte de Judas foi a morte mais terrível que possamos ver aqui. Como muitos pensam que Judas Iscariotes morreu enforcado, ele até tentou se enforcar, mas não foi assim que aconteceu. Porque ele fez mau uso daquilo que Deus deu para ele. Deus deu algo para você e para mim, e ele chama-se Espírito Santo. Estão trocando o Espírito Santo por qualquer coisa. Estão deixando o Espírito Santo de lado. A Bíblia diz em Apocalipse, Vanessa, que a voz do Senhor Jesus é como voz de muitas águas. Voz de muitas águas significa uma cachoeira, como a cataratas de Foz do Iguaçu, que eu nunca fui, mas pretendo ir até lá um dia. Mas para quem já foi, você já foi, né, Morgana? Você andou no barquinho lá ou não? Mas falaram que o barulho você não consegue ouvir ninguém. Você ouve só o quê? Só as águas. Se o Espírito Santo realmente ele está em mim, sendo alimentado, a voz que eu vou ouvir qual é? De multidão de pessoas ou a voz de muitas águas?
Então, se o Espírito Santo está em mim, é a voz do Senhor Jesus falando comigo que encobre qualquer outra voz contrária contra a sua vida. Só que se eu começo a ouvir aqui, ouvir ali, ouvir aqui, então a voz que você está ouvindo não é a voz do Senhor. Porque quando eu ouço a voz do Senhor, Ele habita dentro de mim, através do seu Espírito Santo, a única voz que eu vou ouvir não é de amigos, de companheiros, nada disso, de pessoas que eu conheço, mas é do Senhor. E quando nós não ouvimos a voz do Senhor, uma coisa nós temos que tomar cuidado. O mundo espiritual, ele existe, ele não acabou, ele não perdeu a força, ele continua cada vez mais escancarado. Algumas seitas que eram escondidas antes, pouco se falava, e quem frequentava não falava que estava lá. Hoje, até adesivos no carro tem. Estão mostrando, está escancarado, como se algo fosse normal. Normal. Lá em Ezequiel, capítulo 13, para nós encerrarmos, eu quero que você abra comigo, Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Eu quero ler com vocês o versículo 18. Vamos ler o 17, depois vamos ao 18. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração, profetiza contra elas. E dize, assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, fazem véus para a cabeça. Marca isso aí. De todo tamanho, para caçarem almas. Para caçarem almas. Também tem aprisionar almas. Veja comigo, olha porque que eu e você temos que ter o Espírito Santo. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmos, vós me profanaste entre meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não havia de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Apóstolo, explica para mim. Volta o 18. Deixa lá o 18. Deixa lá. Veja o que está acontecendo, o que ele está falando para este povo. Ó, a outra parte do 18. Fazem véus. Você vai ver que eles, Deus estava apontando, denunciando a mentira que estava no meio do povo dele. Profetas profetizando mentira. Assim diz o Senhor: vocês estão no Egito, vai dar tudo certo. Deus está dizendo: eles falam do que eu não falei.
Eles estão profetizando o que eu não disse. Deus está chamando a atenção daquele povo. E estas mulheres, elas fazem, na época, por troca de dinheiro, elas faziam para cabeças, tipo de um véu, para cobrir a cabeça, cobrir aqui a testa, e faziam pulseiras. Eram objetos que elas faziam e jogavam feitiço neles. Quando usar, vai sobre esta pessoa. E justamente quem estava pegando com essas pulseiras, estes véus, eram crentes. E eles estavam se perdendo na presença de Deus, saindo fora. Por quê? Porque eles estavam totalmente vulneráveis. Feitiço pega no crente? Sim ou não? Se ele estiver no altar com a vida em ordem, não. Mas se ele estiver em brecha, pega. Se ele estiver com a vida totalmente errada, pega. Não adianta eu dizer, eu sou de Cristo, isso não pega em mim. Tudo bem, você tem fé, mas eu quero saber o que está dentro de você, está sendo alimentado? Este povo era tão terrível, essas feiticeiras, que elas faziam este tipo de um véu, um chapéu para a cabeça que pegava a testa, e a pulseira, que significava o que isto? Há uma ordem de Deus, Deuteronômio capítulo 6, para que as pessoas usassem os filactérios, que estavam alguns dos mandamentos da palavra do Senhor, que um ficava na testa, e até hoje você pode ver que os judeus, alguns usam, e o outro ficava no braço esquerdo, que pega aqui no pulso e vem subindo com uma corda, tira de couro, que é o braço do coração. Quem está entendendo? Olha o que elas faziam. Elas faziam este objeto consagrado, presente, uma pessoa, alguém mandou, alguém entregou, é seu amigo, sua amiga, é uma pessoa de escola, que parece, eu ouvi uma pessoa dizendo que até no TikTok tem alguém ensinando jovens, adolescentes, a fazer feitiçaria contra o outro nas escolas. E quantos estão fazendo isto? Essas mulheres que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver essas mulheres fazendo faixas e pulseira, consagra, entrega para eles. O que vai acontecer? Isso vai pegar a mente deles, vai mexer com a mente da pessoa, vai lançar um encantamento na mente, que é onde o filactério tinha que ficar na mente para guardar a mente da pessoa, e é onde ele começa a ter a mente corrompida, começa a pensar em coisas que não deveria. E a segunda coisa é a pulseira, é o braço do coração, que é onde mexia com o quê? Coração da pessoa. Nossa, a pessoa mudou, ela não sente mais nada, né? Tem pessoas que o casamento acaba, do nada a pessoa não ama mais, a pessoa não sente mais nada. Mas por quê? Nós não sabemos. Há pessoas voltadas para a inveja, e uma das coisas que mais tem na feitiçaria é destruição de casamento.
Os que mais pedem dentro de um lugar desse eu quero aquela pessoa para mim. É derrubar alguém que está dentro do mesmo trabalho. E vai lá, ele não vai falar, eu vou derrubar ele, não, ele vai pegar e tentar te dar um presente, um bolo, alguma coisa. Tem pessoas que definham na cama e nunca mais saem, que eu já vi, a bispa sabe, nunca mais levantou, se tornou pele e osso. Por quê? Com certeza havia uma brecha. E qual era a brecha? Falta de perdão. Não perdoava. Quando lançaram na mente e no coração, a pessoa não aguentou e caiu. Aí Deus está dizendo assim: vocês estão fazendo o meu povo acreditar em mentira, e eles acreditam mais em mentira que na verdade. Quanta gente cai na mentira nas coisas que se ouve aí fora, e poucos consultam o que está na palavra do Senhor. Vocês estão vendo que aqui tem pessoas no capítulo 3 dizendo: nós somos profetas. Mas Deus vai dizer: ai dessas mulheres que colocam faixas, véu na cabeça, escravizando a mente, o pensamento, faz a pessoa somente pensar em coisas que às vezes nem está acontecendo, mas escraviza a mente. E aquela que fazem faixas ou pulseiras para o pulso, são pessoas que têm o seu coração corrompido. Escute. Então o Senhor quer falar para mim que eu, mesmo estando na igreja, eu posso sofrer isso? Sim, porque a Bíblia vai dizer aqui que elas fazem amarração nas almas. Quantas pessoas têm problemas de doença da alma, que eu não posso dizer que todas, só porque um dia alguma coisa lançaram sobre ela. Quantas pessoas que não têm controle emocional. Quantas pessoas que perdem a cabeça por coisas pequenas. Quantas pessoas falam: é porque eu não aguentei, mas aquilo te dominou, te tirou do prumo. O que o inimigo quer fazer é isso: escravizar sua mente, seu coração. Ele não quer que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele quer que você seja vazio. Por isso que você vê numa casa tanta briga, tanta guerra, tanto xingo, tanta ofensa. Quando falta o dinheiro, a briga vem. E é um dos maiores problemas dentro de um lar, é as finanças. E quando a pessoa, ela está com a sua alma amarrada, é guerra, é briga, é xingo, é ofensa, é ameaça, é só isso. Escuta o que eu estou te falando, que eu estou trazendo para você é Bíblia. Eu não estou falando da minha vida que eu fiz no passado, o que eu fui, mas eu estou trazendo para vocês Bíblia. Lê lá depois, capítulo 13 em diante de novo, lê todo ele. Deus condenando a prática de feitiçaria no meio do povo dele. Existe crente feiticeiro? Existe crente feiticeiro? Existe ou não? Existe. Tem crente que é feiticeiro, irmão. Ele não precisa de um caldeirão, não, irmão. Tem crente que ele olha e fala assim: Deus vai pesar a mão. Olha o feiticeiro. Deus vai cobrar ele. Olha o feiticeiro. Não, não queima não. Deixa ele ficar vivo para ele ver a sua vitória. Existe. Existe oração contrária. Se alguém fazer uma oração contra você ou contra a tua vida, quem vai ouvir quem é? Deus? Quem vai ouvir? É o diabo. Mas você
é aquela pessoa, João 4,34, procura fazer a vontade do Pai, comer a comida que Ele te deu, é fazer a vontade dEle. Está doendo, mas faça a vontade dEle. Está doendo, está difícil, está tudo apertado, mas eu vou fazer a vontade dEle. E lá está os feiticeiros se arrumando. O que acontece com aquele casamento que não acaba? É porque os dois oram juntos. O que acontece com aquele cara não desiste? É porque tem alguém dentro dele que é mais forte do que nós, e esse alguém chama-se Espírito Santo do Senhor, e Ele está conosco. Quem tem glória aqui para dar para o Senhor? Aleluia. Agora eu encerro aqui. Tudo bem, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, pega? Não, mas pode tentar querer causar dano muitas vezes em você. Qual? Me fala. Você já sentiu aquele dia? Você está na presença do Senhor, você ora, você busca, você é servo de Deus, mas tem aquele dia que parece que está tudo sobre a tua vida, está uma opressão sobre você. O diabo não pode entrar em você, porque se ele entrar, ele apanha, porque tem dentro de você mais forte. Mas você sente aquele peso, você sente aquele cansaço, aquele, acho que eu não vou aguentar. De repente é uma feitiçaria. Eu já vi muitos pastores negligenciar esta parte, mas se a própria Bíblia fala, por que que eu, como pastor, que já vivi isso um dia na minha vida, um dia não, né? Até os 30 anos de idade, eu vou ficar quieto? Não posso. Então, deixa eu te perguntar uma coisa: como que está você? O Espírito Santo dentro de você, como está? Como disse, existe, parece que no TikTok, canais ensinando a fazer pequenos feitiços, e tem adolescentes e jovens fazendo isso nas escolas, contra um coleguinha, contra uma coleguinha que não gosta, porque tem raiva dela, porque tem inveja, ou porque assim. Epa! Por isso que o inimigo está nervoso hoje, porque ele sabia o que eu falaria aqui esta noite, e eu vim aqui hoje trazer isso para vocês. Busque o Espírito Santo, não se canse, não pare, não desista. Você está pensando em alguém que poderia estar com você, que hoje não está. Você poderia trazer aquela pessoa que hoje você não trouxe para ouvir esta verdade. Só que você vai sair daqui, vai ser aquele como Jeremias. Jeremias, não fale mentira, fala a verdade, profetize a verdade. É aquilo que o Senhor fala. Posso ouvir amém na igreja? Olhe para o seu irmão e fala assim: aprendeu, irmão? Então fique de pé dando glória a Deus.